tudo bem, crianças? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Eu espero que vocês estejam animados. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é Ciências. Vamos compreender um pouco sobre misturas e alguns tipos de misturas, tá? Nós fazemos uso dela, usamos constantemente no nosso dia a dia e nem sequer percebemos. Eu tenho certeza que você já tem contato com ela em seu cotidiano, né? No seu dia a dia aí, tá bom? Vamos relembrar uma situação simples. Não sei se você gosta de frutas, eu acredito que sim. Mas quando essas frutas elas são misturadas com alguns outros elementos, a gente pode formar uma vitamina. Eu gosto muito de vitamina de abacate, de banana, né, de frutas no geral. Mas quando uma vitamina ela é feita, ela é misturada com outros elementos, além da fruta. Pode ter o leite, pode ter a água, o açúcar, né, que são alguns elementos que compõem essa vitamina, que a gente acha delicioso quando nossa mãe prepara, não é mesmo? Então, essa mistura, a vitamina, uma coisa simples em nosso dia a dia, ela é constituída de alguns componentes que juntos formam uma mistura, tá? E essa mistura ela pode ser classificada numa mistura homogênea ou heterogênea. A gente vai aprender isso em nossa aula hoje. Então, essa vitamina e outros componentes que a gente usa no nosso cotidiano são exemplos de algumas misturas, tá bom? E eu tenho certeza que você também faz uso dessas misturas em seu cotidiano. Vamos só relembrar, o que é mistura então? Vamos, para a gente compreender um pouco mais sobre esse conceito. Então, o que é mistura, professora? Vamos ver aí na telinha o conceito de mistura. Vamos lá. Mistura, ó. Uma mistura é formada por dois ou mais materiais, os chamados componentes da mistura. As misturas e seus componentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Olha só, o que é a mistura? É quando eu misturo um ou mais, né, dois ou mais componentes, não é nenhum. Quando é só um, não tem mistura. Mas quando eu pego dois ou mais componentes e junto para formar um único só elemento, eu estou formando uma mistura. E esses elementos eu chamo de componentes. No caso, me referindo à vitamina, a gente pode chamar de ingrediente, né? Eu preciso de 3 elementos: a fruta da minha escolha, da minha preferência, a água, o leite, o açúcar. Aí eu junto esses componentes ou ingredientes, como você entender melhor, e junto esses componentes aqui, ingredientes, e formo uma mistura só. No caso, a vitamina, né? Algo que eu queira tomar. Assim como o suco também, outras coisas que a gente usa em nosso dia a dia, tá bom? Vamos voltar para a telinha para a gente compreender um pouco mais sobre essa mistura. Olha só, olha o exemplo aí que a gente vê, o ar atmosférico. Ele é uma mistura gasosa, porque ele é formado por diferentes componentes gasosos, como os gases nitrogênio, oxigênio e carbônico, além do vapor de água, ok? Olha o exemplo de ar atmosférico. É um exemplo de mistura gasosa, tá bom? Vamos ver outro exemplo aí. O álcool etílico, né? Hidratado, é uma mistura líquida. Ele é formado por diferentes componentes líquidos, como o álcool etílico, né? E a água, ok? Olha o exemplo do álcool aí. Já é uma mistura líquida, diferente do ar atmosférico, que é uma mistura gasosa, ok? Vamos ver outro exemplo aí. Granola. É uma mistura sólida, porque ela contém diferentes componentes sólidos, como a aveia, castanhas e frutas secas. Estão vendo aí a granola? Então, geralmente a gente mistura a granola com açaí, né, com outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Já é um componente que a gente vê aí, o exemplo da granola em nosso cotidiano, tá? A gente também tem, ó, além disso, muitos componentes de uma mistura também são misturas. As geleias são exemplos de misturas geralmente compostas por água, frutas e açúcar. As frutas também são misturas formadas por componentes como carboidratos, vitaminas e água. Olha o exemplo da geleia aí. A geleia já é uma mistura que também é formada de outra mistura. Estão vendo aí? Então, a gente viu que existe, tanto nessa mistura, que tem 2 ou mais elementos, eu posso compor tanto mistura gasosa, líquida ou sólida, tá bom?
Então, a gente vê aí outro exemplo. Vamos lá. Vamos aprender agora sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, existem esses dois tipos aí, ó. Olha só. O que é a mistura? Para a gente entender até aí onde a gente viu. Mistura é quando eu pego dois ou mais elementos juntos, formam uma mistura. Tá? Eu pego um componente junto com dois ou três, né? Esses dois ou três elementos ou mais, juntos, ele forma uma mistura. Eu posso compor lá um bolo, um suco, um líquido específico que tem um objetivo, como o álcool que nós vimos, o ar, né, que nós respiramos, que também é uma composição de uma mistura. Nós vimos também o exemplo da granola, que é uma mistura sólida. Então, aí tem dois elementos ou mais juntos que formam uma mistura. Tá? Mas essas misturas, elas são classificadas em misturas, como a gente viu na telinha, homogêneas e heterogêneas. Por que esses nomes diferentes? Vamos ver o conceito de cada uma e entender esses dois tipos de mistura, homogêneas e heterogêneas, tá bom? Vamos lá na telinha agora. Então, vamos ver aí o conceito de cada uma delas, tá bom? Olha só, eu vejo a composição desse líquido aqui, olha só. Eu tenho aqui, né, um líquido que a gente vê transparente, a gente não consegue ver aqui, ó. Né, na telinha você viu o rótulo desse líquido que eu tenho em mão, da água mineral, tá? E a gente vê aqui, ó, você consegue ver quantos componentes nessa mistura. A olho nu, né, que a gente fala dessa forma, a olho nu a gente não consegue ver, só tem um líquido, né? Só tem a água no caso. Ok? Só tem água. Mas essa composição aqui, ela tem vários elementos que a gente não consegue ver a olho nu, do jeito que está aqui. A gente tem que usar a ajuda de microscópio, né? Elementos que ajudam a gente a ver partículas minúsculas compostas em determinadas composições. E a água é um exemplo disso. Por isso que na telinha aí, voltando aí para a telinha, ó, a gente vê a composição química da água, essa água mineral. Olha só quantos elementos compõem a água mineral aí, ó. O bário, estronço, cálcio, magnésio, potássio, o sódio, o sulfato, o bicarbonato, o fluoreto, o nitrato e o cloreto. Né? Olha só quantos elementos nós vemos somente nesse líquido aqui, ó. A gente consegue perceber a olho nu? Mas tem vários elementos que a gente pega daquele rótulo que vem aqui na água, que vocês viram na telinha, né? Estava mais visível para vocês, ver a composição desse elemento aqui. Se a gente for ver a olho nu, a gente não consegue, é claro, ver os elementos que compõem aqui, tá bom? Mas a gente viu aí pelo rótulo quantos elementos tem esse líquido aqui. Então, quando eu me refiro a uma mistura homogênea, é uma mistura que, embora esteja lá misturada com vários componentes, eu não consigo ver. É uma mistura que se tornou uma só, praticamente. Eu não consigo ver. Mas, é claro, se eu perguntar, tem vários elementos que compõem essa mistura aqui. Quando eu falo uma mistura heterogênea, tá, é porque é mais visível eu conseguir perceber os elementos que a compõem. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos agora. Vamos lá. O suco de laranja, por exemplo, aí, ó. O suco de laranja com gelo é um exemplo de uma mistura heterogênea. Alguns de seus componentes podem ser identificados a olho nu. Olha só o que eu falei. Nas misturas heterogêneas é possível identificar visualmente seus diferentes componentes. Olha só o suco aí. Você consegue perceber o líquido, né, de cor alaranjada, no caso de laranja, que a gente, né, já sabe o suco aí, que já foi até exposto o elemento principal, que no caso é a laranja, né? E o gelo. A gente consegue perceber os elementos que compõem essa mistura. Pode ter açúcar também aí, a gente vê que tem a água também, tem vários componentes que compõem essa mistura aí. E eu consigo identificar o gelo, ok? Então, eu digo que é uma mistura heterogênea. Quais desses elementos costumamos misturar no nosso dia a dia? Vamos pensar um pouquinho aí, alguns elementos que a gente compõe, né? A gente mistura no nosso dia a dia. Nós temos aí o feijão, o arroz, o leite em pó, o café, o suco de fruta, né, em polpa, aí nos vidrinhos que a gente está vendo, a farinha, achocolatado e a água aí, tá? Esses elementos aí, pensa um pouquinho, qual desses elementos você mistura no seu dia a dia? Vamos supor na hora do almoço aí.
Quando você vai almoçar, geralmente nós misturamos qual desses elementos? Observe e pense um pouquinho. Posso misturar o que? O feijão e o arroz. Os dois elementos aí apresentados, né? Vamos usar esses elementos aí. Feijão e arroz eu misturo. Eu consigo perceber a olho nu os dois elementos na minha mistura. Eu vou lá no meu prato, misturo arroz e feijão, mas eu consigo perceber o feijão e o arroz no meu, né, na minha mistura ali. Então, eu formei uma mistura heterogênea, ok? Quando eu pego a água, o leite e o achocolatado e eu misturo, você prepara o quê? Né, o seu achocolatado de manhã e você usa os elementos, a água aí, né, o leite em pó e o achocolatado. E você mistura. Quando você faz a mistura, você consegue perceber os dois elementos? Não, né? Mas você sabe que você uniu esses três elementos, você conseguiu preparar sua mistura, o achocolatado ali. Assim como também o suco de fruta, você misturar com, né, o suco de fruta em polpa, você pega com a água e você pode até colocar um leite. Tem gente que prefere tomar suco com leite também. É um tipo de mistura também que você pode misturar esses três elementos, tá bom? Mas você não consegue perceber a olho nu, a não ser, é claro, na hora do preparo que você identifica. Tem também aí o café, né? Quem gosta de café, ó, e geralmente pega o café e mistura com água, né? Tem gente que gosta ele puro, ou seja, sem açúcar. Tem gente que já prefere colocar um açúcar, adoçar um pouco o café, ok? Então, são misturas que a gente prepara em nosso dia a dia com esses elementos aí que tá exposto. A outro exemplo também é a farinha. A farinha aí misturada com água, a gente pode formar um bolinho de trigo, a gente pode colocar um sal, um açúcar se preferir, dependendo do preparo da receita também. Então, esses elementos que faz parte do nosso dia a dia, que vocês viram na telinha, são exemplos de elementos que eu posso misturar e eu torno uma mistura tanto homogênea quanto heterogênea. E o que é cada uma? Tá? A gente vai compreender na próxima aula a diferença de mistura heterogênea e homogênea, né? Com alguns exemplos e atividades que vamos fazer. E te aguardo na próxima aula para a gente fazer essa atividade juntos. Eu fico por aqui. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau!